Quem conversa conosco hoje é o oncologista pediátrico, o Dr. Marcelo Miloni, também o psicólogo Marcelo Guedes dos Santos, e para compartilhar a sua experiência, eu recebo a querida Júlia Barbosa, que passou por um câncer aos 9 anos de idade. Bem-vindos, tudo bem? Já estão posicionados, sentados, como vai? Um prazer ter vocês aqui no programa, tudo bem, doutor? Bom, vamos começar. O assunto é um assunto delicado, porque a gente trata de uma doença que é uma doença que assusta, principalmente, assusta todas as pessoas, mas as crianças eu acho que deve assustar mais. Vamos começar com você, porque você passou pela doença, você tinha 9 anos de idade. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 18 e com 9 anos eu descobri que eu estava com leucemia mieloide M3. Daí começou a minha caminhada, né, contra o câncer. Eu fiquei uma semana no Hospital Municipal de São José dos Campos, depois eu já fui encaminhada para o GAC, Grupo de Assistência Crianças com Câncer, e lá eu comecei meu tratamento. Comecei a fazer transfusão de sangue, quimioterapia, daí meu cabelo foi caindo, mas isso é importante, porque mostra que a quimio está fazendo a diferença, né, tá mudando, tá fortalecendo, né, tá curando. E hoje você está totalmente curado, Hoje, né? graças a Deus, estou totalmente curada. Vamos falar com o doutor Marcelo. Tudo bem, doutor? A gente sabe que o câncer infantil é um câncer que pega as crianças de repente de surpresa, mas pode ser curado também muito rapidamente. Falam até que é mais rápido curar em criança do que em adultos, é verdade? É que são coisas bem diferentes, né? O adulto e a criança. E sim, a gente consegue índices de cura mais importantes do que no adulto. A criança você consegue ser mais agressivo no tratamento, parece contraditório, mas você pode ser mais agressivo no tratamento e com índices melhores de cura. Certo. O câncer, a leucemia, por exemplo, acomete crianças geralmente de que idade? Crianças ou adolescentes? Tem alguma estatística? Tem. O câncer na infância, ele na verdade não é uma coisa muito rígida. É como se você estivesse vendo uma coisa tipo degradê. Quer dizer, tem câncer mais frequente numa determinada faixa etária e depois ele vai diminuindo em outra faixa etária. Então, até 5 anos, até 10 anos de idade, o principal tipo de câncer é a leucemia. Tá. Que a Júlia teve. que está no grande grupo que a Júlia teve que viver, né? Depois disso, a leucemia vai diminuindo um pouco a incidência, vai aparecendo mais linfomas, e aí até os cânceres de adulto, tipo carcinomas mesmo. O adolescente, a partir de 15 anos, o carcinoma e linfomas é mais frequente do que a leucemia. E tem algum dado genético? Tem alguma? Porque o câncer a gente sabe que tem que tomar cuidado quando a mãe, o pai, ou mesmo os avós tiveram câncer, a gente tem que tomar cuidado. Em criança e adolescente a gente consegue detectar isso também? Ainda a gente não tem muito dado sobre isso, infelizmente, né? O dia que a gente tiver mais informação e cada vez mais a gente vai aprendendo sobre isso, talvez a gente consiga saber até, quem sabe, evitar isso, né? Mas hoje ainda não. Só menos de 10% dos casos que você consegue ter uma relação familiar de câncer com alguma doença da família mesmo. Certo. Eu vou falar um pouquinho com o psicólogo, né, o Marcelo Guedes. Marcelo, os pais também adoecem, também o doutor pode falar, né? Os pais também adoecem. Como que a gente conversa? Como que os pais devem conversar com a criança? Ou a gente tem que ter um psicólogo pros pais, para orientar as crianças, ou pros dois? Como que funciona? Então, no diagnóstico, né, a primeira coisa que acontece no diagnóstico é que você atende primeiro os pais e depois a criança. Certo. Porque os pais, eles ficam muito abalados naquele momento do recém-diagnóstico da criança, né? Após isso, a equipe médica, junto com a equipe multi, faz uma conversa junto com a criança também, para que ela saiba o que está acontecendo, pois, apesar de, às vezes, falam, não, a criança não precisa saber, a criança sabe que tem alguma coisa acontecendo de estranho com ela. Não tem como, né, doutor? Né? Como a criança não vai saber? Ela vai passar por um processo, Sim. não é verdade? Não é totalmente diferente do que ela está acostumada, não é? Então vai ter que conversar. A criança, né, mesmo que seja bem pequenininha, a rotina dela mudou. Muda tanto que até aquilo que ela tinha como referência está mudando. Quem mandava nela, vamos botar assim, era o pai e a mãe. E de repente surge a figura, que eu vou falar do médico, mas é numa equipe, né?
fazendo coisas que ela vai achar desagradável, quer dizer, exame de sangue, punção, exames variados, ter que ir para o hospital quando ela não quer. Isso tudo e quem manda não é mais a família, não é mais o pai nem a mãe. Vamos ouvir a Júlia, né, que passou por esse processo. Como que os seus pais falaram para você? Como que foi esse processo? Foi muito difícil? Você acha que seus pais sentiram mais do que você? Como você se lembra disso? Eu lembro um pouco, né? Quando eu fiz o exame com a médica, eles realizaram o exame em mim, daí logo algumas horas chegaram nos meus pais primeiro. Eu lembro que eles ficaram com os olhos cheios d'água, né? E eu não entendia, porque era uma criança. Daí quando eu comecei a passar o tratamento, meu pai falou, isso aqui vai passar rapidinho. Daí que começou, daí que eu fui entendendo e muda totalmente. Porque a imunidade é baixa, então, dependendo, eu acho que todos os casos, a criança se afasta da escola. Então, perde um ano, mas para melhor, né? Para viver. Então, é difícil, porque a realidade muda totalmente, mas a gente se fortalece cada vez mais, sabe? Toda dor que a gente passa sempre é pro melhor. Então, graças a Deus, ao GAC, aos médicos, eu tô curada. E a família apoia muito. Sem a família, não dá. Eu vou te dar um tempinho para você acalmar um pouquinho, porque a gente sabe que passar por isso, seja criança, seja o idoso ou qualquer idade, é um problema muito sério, porque você fala câncer e as pessoas já assustam. Como que é isso, doutor? E já vou passar para o Marcelo. Porque assim, tem todo um histórico, tem todo a palavra tem toda uma bagagem, né? Que a gente pode chamar de preconceito, né? Se você for levar em consideração a realidade do câncer há 40 anos, quer dizer, quando eu tinha a idade dela e se eu tivesse câncer, eu tinha morrido. Ponto. Né? Porque a chance de cura era abaixo de 30%, qualquer que fosse o câncer. Então, embora os índices, existam índices que são índices que a gente tem que olhar com cuidado, você acha que estamos evoluindo, né? A gente evoluiu muito. Infelizmente, o Brasil, aí um problema do Brasil, a gente passa por problemas graves de abastecimento de drogas, de infraestrutura hospitalar, de um modo geral, acesso ao médico, tudo isso é importante também no índice de cura final. Dependendo de onde você está, você não chega nem no médico. Então, eu trabalhava em 98, eu trabalhava num programa que chamava SBT Repórter. E nós fazíamos reportagens assim de 1 hora e íamos para todo o Brasil, até fora e tudo. E teve um tema que eu fiz que foi sobre câncer infantil. E aí eu fui em vários locais de Pernambuco e de vários locais do Nordeste, mas eu lembro que no interior de Pernambuco, isso em 98, há 20 anos atrás, nós achamos um médico maravilhoso, que ele tinha uma clínica, assim, com uma casa com várias árvores, as crianças tomavam um soro lá debaixo da árvore, era todo um sistema totalmente diferente, mas ele falou que quando chegava para ele na capital, já muitas vezes não dava para salvar mais, porque o médico muitas vezes não consegue detectar no interior esse tipo de problema e não tem aparelhos e tudo, e aí vai tratando outra coisa e avança. Por isso que o importante não é exatamente o diagnóstico, é a suspeição do diagnóstico. Como assim? Assim, o pediatra, o médico, o clínico, o generalista, ele não precisa fazer o diagnóstico de que tem câncer. Tá. O importante é que ele lembrar que tem câncer. E aí, Tá. quando ele lembra, ele tem para onde encaminhar. E aí a gente recebe e faz o diagnóstico. Se confirmar, infelizmente confirmou, mas tem tratamento, tem cura. Okay. Se não confirmou, tentar confirmar o que está acontecendo com aquela criança e devolver para o hospital de origem, vamos botar assim, né? Entendi. O local de origem. Eu quero chamar um vídeo do GAAC, né? Quero até dar o site, que é o www.gacc.com.br. Não é o GRAAC, é o GAAC. É o Grupo de Apoio ao Câncer
Criança e adolescente com câncer. Com câncer, que é em São José dos Campos. Do Vale do Paraíba. Tá. Quero falar com o Marcelo Guedes agora sobre o câncer, os pais e a criança. Como que vocês conversam com a criança no tratamento? Com a criança, eu acho muito interessante a gente manter a conversa com a criança da forma que ela geralmente está acostumada, né? Utilizar coisas que sejam familiares para ela, utilizar as narrativas que sejam familiares para ela durante o brincar, a parte lúdica, porque muitas das coisas muitos dos sintomas que afetam as crianças são a ansiedade, a raiva, a depressão, por ter sido retirada do contexto natural dela, né? Ela não estava indo na escola, de repente ela não pode mais ir para a escola, estava brincando, aí de repente não pode mais fazer aquela brincadeira e ela se sente punida por ter que ir para o hospital, passar por procedimentos, passar por isso. Então, com a criança, geralmente eu utilizo muito a linguagem que seja da criança. A linguagem principal da criança é o brincar, né? A criança, ela assimila tudo que ela está vivenciando com o brincar. Então, eu utilizo muito ferramentas lúdicas, pinturas, massinhas, vários aparatos para que ela possa simbolizar e ressignificar aquilo que ela está vivendo. Né? Com os pais, geralmente, aí já a abordagem é um pouquinho diferente. Né? Com os pais é uma abordagem mais no campo de orientação, né? E também de acolhimento. Porque no momento do diagnóstico, a família ela é desestruturada. Sim. O desestruturar da família não significa uma coisa ruim, né? Significa tirar da estrutura. Então, ela simplesmente vai mudar tudo. Toda aquela estrutura que ela está acostumada vai ser recolocada e reorganizada de forma diferente. Então, esse momento de reorganização é a parte importante de se trabalhar com os pais, né? O que os pais eles estavam trabalhando, tinham alguma vivência, agora eles têm que passar muito tempo no hospital também. Intercorrências, adoecimentos, febres, etc. E tudo isso daí dá um desgaste nos pais. Sim, e eles precisam se reorganizar qualquer também. doença, aí quando envolve criança, mais ainda. Júlia, eu vou voltar para você. Nós temos fotos, inclusive, que você mandou, né, no seu tratamento, quando você estava passando pelo tratamento. Podem colocar, por favor? E eu queria que você falasse, assim, você estava aí... Me descreve, por favor. Aí está em 2008, né, quando eu já comecei a fazer tratamento, quimioterapia. Daí, como eu disse, aí a quimio vai fazendo efeito, o cabelo vai caindo e é bom, né, porque mostra que tá dando certo, né, doutor? Tá dando certo, a quimioterapia tá dando certo. E quando você tá no hospital e vê as crianças com o cabelo caindo também, o seu senso de compreensão é maior? Com o que você se lembra? certeza. O senso de compreensão é maior, né? Porque... Não é só você lá. Não é só eu e nem pelo cabelo, mas pela vida, né? Sei. A gente compreende a vida como uma coisa muito valiosa e sutil, porque ao mesmo momento que a gente está aqui, a gente não pode estar mais. Então é importante dar valor para a vida, é importante dar valor para tudo que a gente está passando, né? Tudo. Aí, quem que você lembra que estava aí com você? Aí, a enfermeira, eu não me recordo, mas o enfermeiro Carlos, foi bem no início também. Eu emagreci bastante, fui perdendo cabelo, aí eu acho que eu tinha saído da internação, estava indo para casa, mas sempre voltava, porque a minha imunidade era baixa. Quanto tempo durou seu tratamento, você lembra? Lembro, foi 2009, em 2000... durou uns 3, 4 anos, assim. Não, mas o tratamento intenso dela durou 1 ano. Tá. Que ela De ir em hospital. Inclusive a manutenção, que você tomava os comprimidos, e ia uma vez por mês. Depois você passou o período só de acompanhamento, né? Que duraram mais 5 anos. A gente está falando de comprimido e também de químio. A criança sente mais esse tipo de medicamento? Como que é a relação? Porque as pessoas hoje falam até melhor, falam que a químio parece que está, né, tá melhorando e tudo. Mas há 10 anos atrás, né? O tratamento para leucemia que ela falou, né, que é o caso dela, promielocítica ou M3, mieloide M3, é um tratamento que não mudou essencialmente. Hoje a gente até está... de 1 ano para cá, está tendo uma mudança de algumas drogas que vai ser utilizada.
Mas o tratamento é essencialmente o mesmo nesses últimos Então, anos. mas a criança sente mais a química Não, acho que elas conseguem suportar bem melhor do que o adulto. do que o adulto? Bem melhor. Vomitam menos. Assim, é aquela coisa. O adolescente, a criança suporta melhor do que o adolescente, que E o suporta adolescente? melhor do que o adulto. Tá, então com a idade A coisa é pior. É pior. Tem a ver com a imunidade, isso que ela falou, com a imunidade da idade ou não? Não, tem a ver com um monte de coisa, porque o corpo da gente muda. Muda, né? Criança é criança, a gente não é, uma criança não é um adulto pequeno. A criança tem até o jeito de lidar quando você toma um remédio, como você, eu vou usar um termo técnico, né? Como você metaboliza, quer dizer, como você distribui esse remédio no corpo, ou como o teu fígado vai reagir com ele, é diferente do adolescente, que vai ser diferente do adulto. E o adulto também tem as doenças que ele vai adquirindo durante a vida. Quer dizer, uma criança quase certamente não vai ter hipertensão, o adulto vai. Diabetes, o adulto tem mais chance de diabetes. Então, isso tudo vai interferir no jeito que você vai tratar. Exatamente. Bom, vou pedir um minutinho para vocês. Júlia, daqui a pouco eu quero saber sobre a sua transformação, né? Porque você, em 10 anos, você deve ter muitas coisas passando na sua cabeça, a sua compreensão da doença e o que você pode falar para, de repente, quem está passando pela doença hoje. E também vou falar mais com você, Marcelo. Nós estamos falando aqui sobre câncer infantil, que é sério. Hoje é o dia que a gente está falando mais sobre isso, que é o Dia Nacional, né, do Câncer Infantil. Estou recebendo aqui o Dr. Marcelo Miloni, que é oncologista pediátrico, o Marcelo Guedes dos Santos é psicólogo, e estou recebendo também a Júlia Barbosa, que ela já teve leucemia aos 9 anos de idade. E hoje ela está com 18, ó, muito novinha. Eu fiquei em você, falei, vou te fazer essa pergunta. O que o câncer, assim, a gente sabe que é devastador, mas com isso você falou que a criança amadurece mais rápido e você tem um certo tipo de aprendizado. Qual foi? Sim, amadurece bastante, né? Que a gente dá um valor maior pela vida e entende como as pessoas são importantes para nós, né? Sozinho a gente não é nada. E é bom porque por mais que a dor venha, a cura, a esperança vem maior ainda. Né? Para curar precisa passar pela dor, é necessário. Para amadurecer precisa de aprendizado, né? Então é importante sim, é importante ter esperança, força de vontade, né? Que além dos remédios, é muito importante ter força aqui no coração, para a gente vencer todo o mal que vem. Doutora, eu queria perguntar, esse fator psicológico, já vou para o Marcelo também, de encarar com um pouco mais de positividade, apesar de ser um problema tão sério, afeta o tratamento? Afeta, assim, sempre que a família tem, claro que passa por várias fases, né? Mas sempre que a família, o paciente consegue encarar a coisa de uma forma também vou usar positivo, não é exatamente não é o termo, exatamente a palavra. Quando ela enfrenta o problema, Sim. existe o problema, ela sabe que existe e ela enfrenta, ela consegue também entender tudo de forma melhor. E eu acho que o entendimento do problema que você está enfrentando te ajuda a ir para frente mesmo. E é uma jornada muito dolorosa, ela tem razão, não é uma dor necessariamente física, não é porque está doendo fisicamente, mas é muita incerteza, é muita angústia, tudo está mudando e com um real conhecimento daquilo que está acontecendo mesmo, da doença, das chances, tratamento e tudo, acho que a família se posiciona de uma forma um pouco mais realista e isso ajuda a ir para frente também. Certo. Marcelo, o começo deve ser muito, né, como a gente falou, difícil. E como que você vê a maioria dos pacientes, das crianças e adolescentes, como que você falou que os pais acabam, né, tendo que entender de uma forma forçada, mas as crianças e adolescentes parece que é um pouco, não é essa palavra, mas é um pouco mais fácil para eles se os pais estão ao lado e encarando de uma outra forma. Como
Como que você vê essa projeção aí do aprendizado e da inovação e do tratamento? Então, para as crianças, elas compreendem melhor quando são os pais mesmo que estão passando a segurança para ela, né? Querendo ou não, dentro de um hospital, assim que você chegou dentro do hospital, é tudo novo. E tá todo mundo, colocando entre aspas, cutucando, mexendo, colhendo exame, dando remédio e mexendo com você, manipulando. Então a criança, ela se sente punida com isso. E quem que é a zona de segurança da criança? É a mãe, é o pai, são os laços familiares, né? Então, no momento em que os pais conseguem compreender e eles conseguem passar para a criança, explicar, acolher essa criança também nessa dor e não deixar ela criar o mito na cabeça de que ela está sendo punida por alguma coisa. Como se ela estivesse sendo punida, fez alguma coisa errada e por isso eu estou no hospital. Não é isso. Você tem uma doença e vai ter que ter um tratamento. E esse tratamento vai demorar tanto tempo, né? Vão ter que fazer algumas intervenções, vai ter que ser manipulada e manter essa positividade com ela. Eu sempre converso com os pais. Vamos enfrentar junto. Vamos pensar que cada conquista, cada pequena conquista é uma boa conquista. Porque se você ficar se apegando a qualquer pequeno deslize, qualquer outra coisa, a jornada é muito longa, né? O tratamento da Júlia, por exemplo, foram 5 anos, né? 5 anos e fazendo 1 ano de tratamento, mais 5 anos de acompanhamento, é uma maratona, não é uma corrida, né? Você não precisa gastar toda a sua energia tentando chegar o mais rápido possível. Tem que chegar no final e tem que ir positivo, sempre confiando, sempre acreditando que as coisas vão dar certo, apesar das dificuldades, né? Eu queria saber do doutor sobre esses 5 anos, né? A gente tem familiares também que já passaram por câncer e tudo, e os 5 primeiros anos falam que eles são fundamentais, né, nesse processo, inclusive para a pessoa não apresentar de novo câncer. O que é verdade, o que é mito em tudo isso? Não, assim, os 5 anos parece um número meio mágico, todo mundo fala nisso, né? Mas o ponto é o seguinte, existe um exame que você diz se a pessoa está doente. Seja lá a biópsia, um exame de sangue, seja lá o que for, você pega aquele exame, tem um laudo e está lá, está o nome da doença, leucemia, carcinoma, seja lá o que for. Só que não existe, infelizmente, o exame que mostra que você está curado. Você não faz um exame de sangue e fala, está curado. Então, aquele momento em que você fala que a doença está controlada porque você não detecta mais a doença. Então, você tem que ter um período depois de tempo de acompanhamento para saber se a doença realmente foi curada, quer dizer, desapareceu, que você não tem mais células doentes no teu corpo. E isso leva um tempo. Por isso que, assim, a grande maioria dos tumores, falando da infância, né? Infância e adolescência, a grande maioria recai, quer dizer, a doença volta, que dá a impressão de que a doença foi passear e voltou. Não, não é. A doença está escondida em algum lugar e volta a formar uma nova colônia e aparece um novo tumor. De modo geral, em até 2, 3 anos, a doença recai. A grande maioria é rápida para recair. Então, você tem esse período de 5 anos justamente para ter esse tempo passar e você ter certeza de que não cresceu mais nada. Não apareceu mais nada. Júlia, como que você lidou com esses 5 anos e como você lida? Você pensa, a doença pode voltar, o que eu tenho que fazer? Eu não sei, o doutor também pode falar se existe prevenção, como que é essa prevenção, fora a alimentação, que a gente sabe, exercício físico, todas aquelas coisas, né? Como que você lidou com esses 5 anos e pra frente? Com o tempo, a minha imunidade foi crescendo, né? Conforme o tratamento foi dando certo. E daí eu voltei à minha rotina, voltei a estudar, voltei a fazer natação, voltei a ter convívio, amigos, até tá aparecendo ali, ó, voltou a crescer meu cabelo. Ah, que bonitinha. Você tinha quantos anos? 10, né? Eu acho que eu tinha uns 10, 11, lá no Horto de Taubaté. E daí eu fui voltando, fui nas festinhas que o GAC sempre promove, com a ajuda de vários voluntários também. Fui voltando minha vida, minha rotina, minha família foi voltando. Que pequenininha. Em 2011 eu estava em tratamento aí. Então a gente vai voltando no nosso cotidiano, acreditando sempre que a gente vai melhorar, sempre que as coisas vão voltar a ser como era, ou melhor. Você se vê como uma representante, assim, como uma pessoa agora que já passou por tudo isso, para você falar de repente que você passou e que você está bem? Você se vê assim nesse papel também? Me vejo como uma guerreira, né? Como todos aqueles que estão
batalhando para cura, né? No entanto que depois, ano passado que eu vim para cá, caminhando. Caminhando. Caminhando, estava até aqui. Graças a Deus cheguei bem, agradecendo a Deus e a Nossa Senhora. E, como eu falei, volta a rotina, volta aprendizado. Hoje, sempre que eu posso, eu estou fazendo trabalho voluntário com a Magia do Sorriso, sendo a doutora Jujuba, visitando hospitais, asilos. Você é a doutora Jujuba? Doutora Jujuba. Que bonitinha. Esse não tem foto dela, doutora? Eu Tem? acho que daqui a pouco vai mostrar. Daqui a pouco vai sei. passando que a gente vai ver aqui. Daí vai voltando à rotina, vai crescendo na vida, vai trabalhando, batalhando pelos seus sonhos e nunca desistir, porque a vida é preciosa demais. Vamos falar com o doutor sobre a prevenção. É possível fazer prevenção ao câncer? A prevenção primária, que seria aquela assim, não fuma, ou faz a mamografia, aquelas coisas todas, não tem. Né? Na criança, infelizmente, não tem. A gente só tem a tal prevenção secundária, que seria basicamente o diagnóstico precoce, que no caso o melhor é a suspeição que eu falei, né? Quer dizer, eu sou um pediatra, estou vendo uma criança e eu acho que aquilo pode ser câncer, primeiro eu tenho que lembrar que o câncer existe. Como você falou no início, né? São 12 mil casos no Brasil. Para você ter uma ideia de grandeza, são mais de 50 mil casos de câncer de mama no país. Câncer de então, mama. Câncer de mama, você está falando só de adulto, mulheres com um tipo de câncer de mama. Criança, todos os tipos de câncer são só 12 mil. Então, é muito raro. Então, o pediatra tem que lembrar que isso existe. Para lembrar que isso existe, para fazer o diagnóstico, ele vai ter que lembrar. Então, um dos principais papéis da gente, como oncologista, é lembrar o pediatra, fazendo sempre cursos e coisas assim, de que o câncer existe. Porque o câncer também não vem com placa. Ele não vem assim, que nem quando ela começou a ficar doente, não vem com uma plaquinha. Porque doente. você era totalmente saudável, né? Até então. Sintomas, né? Mas não veio com uma plaquinha. Esses sintomas é um câncer. Não. Então o médico tem que ver aquilo, isso aqui tem as coisas mais comuns, mas de repente isso pode ser câncer. E dá aí pra ele gente encaminha. falar ou você acha que não convém? A gente fala de algumas coisas que pode associar ou Pode, não convém? né? Assim, uma criança com leucemia geralmente tem febre, tá anêmica ou tá mais pálida, tá cansada. E muitas vezes o pediatra acaba desconfiando de coisas bem diferentes porque não lembra que existe câncer. A pessoa pode ter, ela não teve muita dor no corpo, né? Teve? Não, foi. Então, você tinha mais mancha mesmo. Mas uma criança com leucemia linfóide, diferente da dela, fica com dor nas pernas, daí não consegue andar direito. E às vezes é comum o pediatra mandar para o ortopedista. E o ortopedista faz exame, faz ressonância, faz um monte de coisa e não é nada. Aquilo é um exame de sangue e resolve. Então, indo ao pronto-socorro também, e através do exame de sangue, a gente pode detectar que tem coisa... Não, a leucemia sim, mas... Todos os tipos de câncer, na verdade, precisam de exames muito simples para você fazer a suspeição. Depois, para você fazer o diagnóstico, por exemplo, para saber que ela tem a leucemia pró-mielocítica, você precisa fazer um exame que custa R$5.000. Senão você não sabe. Que é um exame, chama citogenética, em que você vai saber que ela tem uma alteração específica numa célula que está doente, em que um gene troca de lugar com o outro. Aí faz o que a gente chama de uma translocação. É o cromossomo 15 com 17. O SUS não faz? Não. Quem tem que fazer isso é a instituição. Olha, então eu quero dar o telefone da instituição, que é o 012, é isso, 3949-6020. Se você quiser colaborar de qualquer forma, né? Ou se você quiser saber sobre o trabalho, é isso, doutor? 0 operadora 12, vamos colocar, já está na tela, 3949-6020. O Instagram, GACC Vale, GACC Vale e www.gac.com.br. E quero parabenizar todos os médicos, psicólogos, os enfermeiros que trabalham junto. Sem eles, né, Júlia? A gente não conseguiria, né? Você no caso e todos que passam por isso, não conseguiriam sair dessa e tá hoje ótima, bem. Você tá se sentindo bem? Tô, graças a Deus. Tá graças feliz? ao gato, tô muito feliz. Igual você deu o número, né? Eu peço muito mesmo que pessoas que olhem esse programa reconheçam como é importante.
o GAC, porque sem eles muitas pessoas não estariam mais aqui. Sim. né? Salvam vidas Salvam mesmo. muitas vidas, é muito importante doar, muito importante. E se você quiser entrar em contato com a Júlia através do Facebook, né? Se você de repente está passando por esse problema e também quer apoio, né? Você se Claro, disponibiliza, né? disponibilizo. É o Fast Click, porque ela é fotógrafa, então é Fast Click, de clicar mesmo. Júlia, que você tenha uma vida maravilhosa, que você venha sempre aqui, venha, quando você vier Aparecida, eu vi que você venha nos visitar, dá um alô, porque você é muito bem-vinda. Doutor Marcelo sempre, Marcelo Miloni, oncologista pediátrico, e o Marcelo Guedes dos Santos. Vou dar o telefone de novo, é o 0 operadora 12 3949-6020. É o GAC, G-A-C-C. Muito obrigada a vocês. Bom dia. Que a gente consiga, né? Que as pessoas liguem, quem tá passando por esse problema, veja a Júlia e fale, olha como ela tá linda agora, passou por tudo. Parabéns, viu? Obrigada. Grande beijo pros seus pais Obrigada. também.